Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui Paulo César Sampaio, jornalista radialista em Fortaleza, província do Ceará. Direto ao ponto. A situação brasileira, conforme as minhas previsões, em recentes vídeos e escritos meus, as previsões são as piores possíveis, lamentavelmente. Quisera eu poder trazer aqui a vocês alguma informação mais positiva, alguma perspectiva melhor para este país, mas a cada vez que eu abro a internet, que eu ouço rádio, eu vejo TV, as informações são as piores possíveis, não é? Nós temos aí 11 elementos, e eu os chamo de elementos lá no Supremo Tribunal Federal, que não foram postos por nós, brasileiros, cidadãos, pagadores de impostos, e, no entanto, eles casam e batizam, mandam e desmandam, e ninguém faz nada. O Congresso está sempre à mercê do Supremo, a Câmara em si, Congresso e Senado, os dois estão sempre a reboque do Supremo Tribunal Federal e não fazem absolutamente nada. E fica então uma guerra de poderes, guerra esta que não tem fim. Todo dia eu vejo aqui reportagens da Polícia Federal denunciando, prendendo, etc., etc., e simplesmente esses presos ou detentos não passam mais do que 48, 72 horas. Agora, um dos mais recentes escândalos é este aqui. Conexões de Daniel Vorocaro, o dono, o presidente, o dono do Banco Master, né? Aquele banco lá em Brasília que estava em conluio com uma série de figuras importantes da política brasileira. Olha só, relação de membros, deixa-me ver se a coisa está posta aqui. Ok, estou lendo aqui esse artigo que está aqui na tela do nosso computador. Relação de membros do STF com integrantes do Banco Master gerou críticas sobre a ausência de código de conduta específico para ministros da Corte. E eu só posso dar realmente uma gargalhada de deboche, porque falar-se em código de conduta para o Supremo, isso é piada. Gente do céu, até quando vamos suportar isso tudo? É uma coisa realmente impressionante. Olha só. A Polícia Federal encontrou no celular do controlador do Banco Master, um tal de Daniel Vorcaro, um contrato de 129 milhões firmado com o escritório de advocacia de Viviane Barça de Moraes. Esta senhora é esposa de Alexandre de Moraes, o imperador do Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal. É sim, meus senhores. Por mais triste que isso possa parecer. E este contrato vultoso, né, milionário, é uma coisa realmente impressionante e incomum no cenário jurídico nacional, segundo alguns especialistas. O Brasil é uma terra de especialistas. Então, o valor, 129 milhões, foi revelado pelo jornal O Globo. Ora, vejam só, o Globo. O documento foi localizado na Operação Compliance Zero. Para quem não sabe o que diabo é compliance, compliance é uma palavra inglesa que vem de to comply, do verbo to comply, que quer dizer obedecer padrões e normas, regulamentos. Isso é o tal do compliance. Traduzindo, um código de normas, um código de ética. Pois muito bem, esse documento dos 129 milhões desse contrato entre a advocacia da esposa de Moraes e o Vorcaro, o Banco Master, foi revelado no dia 18 de novembro e previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais ao escritório da doutora Viviane Bastos de Moraes por 3 anos a partir de 2024. Com a máxima certeza, daqui a pouco vão dizer que é um contrato normal, absolutamente normal, e não há de se estranhar que tal aconteça, porque, afinal de contas, estamos em Brusundanga. E esse contrato, ainda segundo o jornal o Globo, não especificava processos ou causas determinadas. Estabelecia, assim, uma atuação ampla, determinando que o escritório representaria o banco onde fosse necessário. Percebe a coisa? Então, embora o Banco Master tenha sido liquidado recentemente,
e o acordo não ter sido executado até o fim, mas, segundo outras fontes, sim, pagamentos foram feitos. As mensagens trocadas entre executivos indicavam que o pagamento ao escritório era tratado internamente como prioridade máxima, máxima. Além da senhora Viviane, com a devida vênia, os filhos do casal também integravam a banca de advogados. E etc, e etc, e etc. Quem quiser mais saber sobre isso, mas este episódio, esta coisa interessantíssima, envolvendo aí elementos do Supremo Tribunal e esses outros proprietários de banco, enfim. Eu repito de vez em quando e de quando em vez uma pergunta que alguém fez no passado e eu apenas a repito, a reverbero, que é a seguinte: quem é mais ladrão? Quem funda um banco ou quem rouba um banco? Eu vou repetir para você. Quem é mais ladrão? Quem rouba um banco ou quem funda um banco? Alguém dirá, os dois. Os dois são ladrões. Eu diria, não, os três. Quem funda o banco, quem rouba o banco e o governo, que está sempre em conluio com esses bancos, né? Uma outra pessoa me dizia que das 10 maiores empresas brasileiras, quatro, me parece que quatro, são bancos. Isso, em outras terras, seria algo bastante estranho, bastante estranho. Mas aqui não, aqui tudo é possível. Absolutamente tudo é possível em Brusundanga, não é? Porque, afinal de contas, os juros aqui são altíssimos. Me parece que é o primeiro país, ou o segundo, eu acho que não, acho que é o segundo país no mundo de maior juros, de juros assim altíssimos, impossíveis de serem pagos. Mas aqui é Brusundanga, e repito, Brusundanga, e como tal, tudo é possível. Então, o que vocês acham que vai acontecer com esse Daniel Vorcaro, que já está liberado, né? Foi, foi preso, foi detido, mas já está solto. Esteja preso, esteja solto, esteja solto, esteja preso. É, é desse jeito a situação aqui. Bom, eu vou já fechar o vídeo para não ficar tão longo, mas é um prato cheio. Olha, os comediantes nunca tiveram tanta, tanta fartura, tanta matéria-prima para trabalhar, porque realmente é impressionante. Se alguém me pergunta que isso aqui vai piorar, eu digo, vai um pouquinho só mais. Mas até quando? Até quando chegarmos ao fundo do poço. Quando chegarmos no fundo do poço, nós abrimos mais ainda o poço para ficar ainda mais fundo. Porque, afinal de contas, somos Brusundanga. Você me compreendeu? Eu sei que sim. É isso. Grande abraço e que Deus tenha piedade de nós. Repita comigo: Senhor, tende piedade de nós. Outra vez, Senhor, tende piedade de nós. Até lá.